terapia regressiva, em comparação das outras terapias, é primeiramente mais eficaz. Não é incomum de resolver um problema numa sessão só. Em geral, 2 ou 3 sessões faz uma diferença muito grande e, de vez em quando, uma solução completamente, uma solução profunda. Então, temos muitos resultados num tempo curto. A terapia regressiva é mais interessante do que outras terapias porque é um processo de descobrimento para o cliente e, de vez em quando, também para o terapeuta. Dá mais entendimento porque vai não só resolver problemas, mas nós vamos entender porquê que causou o problema, a história do problema. E muitas vezes o processo de regressão contém experiências antes do nascimento, de outras vidas. Então cria também, para muita gente, menos medo da morte. Outra consequência é porque nós vivemos, nós vivenciamos num outro tempo, numa outra sociedade, num outro corpo, num outro sexo. Então diminui racismo, sexismo, todos os outros preconceitos. Abra a mente. É muito comum que a vida da gente se mude. Não sempre, mas muitas vezes mesmo. Os benefícios são maravilhosos, né? Mas tem 3 benefícios que me chamam muito a atenção. O primeiro é você poder recordar uma memória que está te atrapalhando agora no presente. A forma com que você viveu aquilo lá no passado, com que você percebeu, interagiu, trouxe isso para você, interfere em você hoje. Então é uma oportunidade de você voltar ao passado, rever aquela memória com sua mente atual e ressignificar. Olha que coisa maravilhosa, né? A maioria das patologias que a gente tem hoje foi resultado de como a gente interagiu com algo no passado. Então, a gente já pode ficar atento aí, né? Como é que você está interagindo com o seu presente hoje, porque vai ser sua patologia de amanhã. A segunda coisa é a expansão da sua consciência e da forma com que você percebe o mundo, né? Isso se altera. Então você passa a interagir com o mundo de uma forma mais positiva, né? Você passa a ter mais garra. Isso também são relatos do paciente. Altera a sua percepção da morte, então ajuda bastante com a questão de medos, fobias. A gente tem um resultado muito grande no meio das fobias. E a terceira coisa é o tempo de tratamento, né? Através das terapias regressivas, o tempo do tratamento terapêutico é muito menor, mas sem perder a qualidade. Essa mudança que acontece no paciente, ela é consolidada. Então é maravilhoso, porque você pode tratar do paciente em menos tempo, mantendo a eficácia do tratamento. Eu faço regressão de memória com hipnose clínica, é esse o meu trabalho. Então, vejo muitos benefícios para esta técnica, mas essencialmente hoje vou-lhe falar sobre 2 grandes benefícios. Em primeiro lugar, para o paciente, que assim pode, com esta técnica em segurança e protegidamente, ir àquele momento, exatamente aquele momento onde tudo aconteceu. Pode voltar atrás na linha do tempo e exatamente a origem e a causa onde tudo aconteceu
pode ir lá levar recursos, reconstruir a sua história e de facto poder fazer insights para que possa ser realmente feliz. Há uma reconstrução cognitiva que damos a possibilidade ao paciente para fazer no momento que está na técnica, na terapia. E isso traz muitas vantagens porque, compreendendo a lógica, o sentido da dor, a pessoa que passa por isso, se encontrar uma lógica, obviamente que mais depressa resolve e se liberta daquilo que a incomoda durante tanto tempo. Às vezes, com esta técnica, nós conseguimos fazer um trabalho de libertação emocional que poderia levar muitas sessões. E esta é, sim, uma grande vantagem para o paciente. Para o terapeuta também, porque o terapeuta quer, efetivamente, ajudar os seus pacientes da forma mais rápida que pode. Não é milagre, mas na verdade, com esta técnica, como disse há pouco, podemos resolver e tratar com muito mais brevidade. Para além disso, é uma técnica muito eficiente, muito tranquila e o terapeuta também sente que ajuda o paciente a se reencontrar, a viajar na sua história. Acredito que todos nós, terapeutas com técnicas de regressão de memória, possamos realmente ajudar mesmo os nossos pacientes. Eu quero falar com você agora, falar dos benefícios da regressão de memória. São 3 aspectos. O aspecto do autoconhecimento, é um dos benefícios, a dessensibilização dos conflitos, da carga dos conflitos e, logicamente, uma melhora de vida, uma condição, uma limpeza nos arquivos conflituosos, né, na estrutura psicológica do ser humano. Porque, imagina, quantos conflitos na nossa vida, quantas coisas não dão certo. Mas por que mesmo? Porque existem memórias, registros, né, funcionando em segundo plano, de forma latente. Né? E de alguma forma, quando se manifesta por identificação de algum outro conteúdo externo, o que acontece? Aí vem os conflitos. Pode ser um conflito de relação, um medo, um pânico, seja o que for. Mas o benefício da regressão de memória, o que na realidade nós estamos fazendo com a regressão de memória, é apenas uma retrocognição de conteúdos que são seus e que na realidade estão rodando em segundo plano, tá certo? Não importa a origem desse registro, se é dessa época, se não é desta época, o importante é o resultado. Esse é o que é o mais importante. E o resultado é muito benefício. Esse é o que é o mais importante. A regressão de memória é mais um recurso terapêutico utilizado no tratamento dos distúrbios do psiquismo, que tem consequências no campo físico, enfim, em todos os sistemas do corpo. É um recurso, evidentemente, que precisa ser aplicado por especialistas no assunto, né? Mas alcança níveis de inconsciente profundo e pode trazer à tona memórias que estão reprimidas, guardadas, arquivadas no psiquismo e que são causadoras de problemas, são geradoras de inquietações, distúrbios, ansiedade, até mesmo depressão. Então a regressão de memória torna-se um recurso terapêutico de grande valia no tratamento desses distúrbios. É mais um dos vários recursos que nós temos à disposição para acesso ao psiquismo, tais como também apometria, captação psíquica. De qualquer maneira, o destaque para esta conversa é sobre a regressão de memória, que dá a condição de ressignificação das memórias de passado através da própria pessoa, do próprio interessado ou do próprio paciente. A psicoterapia reencarnacionista, ela não é sinônimo de terapia de regressão. É uma nova psicologia que utiliza as recordações de vidas passadas, que nós chamamos de investigação do inconsciente, porque, na verdade, todos nós que trabalhamos com a regressão, com essa recordação do passado, somos continuadores do trabalho do Freud, do Jung e outros pioneiros, só que todos nós estamos indo mais profundamente na investigação do inconsciente dessas pessoas. Nos casos das fobias, pânico, depressões, fibromialgias, enxaquecas severas desde a infância principalmente, ou asma,
ou outros transtornos, outras patologias, nós promovemos o desligamento das pessoas dessas vidas passadas uma a uma. Um trabalho muito cuidadoso, muito ético, muito artesanal. E esse desligamento é feito simplesmente pela própria recordação. Desde o momento que a pessoa estava sintonizada num fato traumático de uma vida passada, que os seus mentores espirituais disponibilizaram para a recordação, ela recorda toda aquela vida até o final, recorda a subida para o mundo espiritual, recorda a sua chegada no plano astral, no chamado período intervidas, recorda a sua estadia no período intervidas, até chegar naquele ponto em que tudo que ela carregou da Terra com ela para o plano astral, o mundo espiritual, tudo vai passando e tudo foi passando, porque regressão nada mais é que recordação, até chegar num ponto que nós chamamos de ponto ótimo, que é quando a pessoa já estava sentindo-se ótima. O que acontece então? Um deslocamento da sintonia da situação onde ela estava sintonizada e que trazia esses sintomas, e quando termina aquele momento da sessão ou a sessão, ela está sintonizada no ponto ótimo, lá no seu passado, e tudo aquilo já passou. É como desligar uma rádio e ligar uma outra.